Professor, prazer falar contigo, entrando na conversa aqui também, para tentar compreender um pouco de alguns cenários, porque assim que foi introduzida essa questão aí dos minerais críticos, as terras raras do Brasil, a gente percebeu, né, os maiores impactos tarifários prometidos por Trump acabaram sendo com China e Brasil, né? A China chegou a mais de 140% antes das negociações, antes de alguma tentativa de entendimento e postergação de efetivamente entrar as tarifas em vigor. O Brasil agora com 50% também figura entre essas maiores alíquotas prometidas. Coincidência, né? E aí essa é a questão, coincidência serem os dois maiores, né, figurando entre os maiores produtores e detentores desses minerais. E aí eu queria também entender, né, se o Brasil, nesse diálogo um pouco mais aprofundado com a China, poderia também se sustentar ou se proteger sob os olhares da China em detrimento de toda essa pressão dos Estados Unidos. Bom dia, Felipe. É um prazer conversar com você sempre. Eu diria o seguinte, não somente a China, não é? Na semana passada eu comentei com vocês que eu acho que já era hora de o presidente Lula ter entrado no avião presidencial e ido para os países ali do Sudeste Asiático, para os países membros do BRICS e buscado ampliar a relação comercial com esses países. A coluna vertebral do BRICS, mais do que se tente falar de ser um acordo político, é uma coluna de comércio, de interação comercial, de maior relação bilateral entre os países, no sentido de incrementar os laços econômicos entre eles. Esse é o objetivo principal do BRICS e que, às vezes, o Brasil, por querer politizar todas as questões, não entende isso, não é? Fica achando ali que o BRICS é somente um instrumento global de imposição do poder chinês, e não é isso. A ideia ali é que todos aqueles países emergentes, os países do sul global, interajam entre si no sentido de ampliar os laços comerciais. Esse é o fundamento. E é por essa razão que eu já falei, o presidente Lula deveria já, não com uma delegação de 300 pessoas, como habitualmente faz, mas teria de ir aí atrás dos países justamente para buscar encontrar consumidores daquilo que os Estados Unidos possam aí eventualmente embargar neste processo. Porque não é sanção, não é tarifa, isso é um embargo que o Brasil estaria sofrendo. E claro que para que o Brasil consiga aí falar mais forte nesta situação, ele precisa primeiro chegar coeso numa mesa de negociação. E esta situação com Bolsonaro não ajuda no sentido de se construir aí um monolito, né, negocial para justamente se conseguir fazer com que haja uma pressão também no governo norte-americano. Mas esta é uma batalha que precisa ser travada com estratégia e também dentro do contexto norte-americano. É preciso que o Brasil explique o quanto a relação comercial representa empregos nos Estados Unidos, onde estão esses empregos e onde estão esses eleitores. E não seria até um desperdício se o Brasil fizesse propaganda nos Estados Unidos também, na televisão americana, falando a respeito do quanto o Brasil é importante nesta relação bilateral e uma crítica a quaisquer medidas que forem tomadas neste processo. Trump é um presidente de um mandato só. Pode espernear, pode querer fazer uma quantidade de coisas, mas ele sabe que daqui a pouco tempo, quando tem as eleições de meio de mandato, ele vai sofrer as consequências das medidas equivocadas que foram tomadas. Então é preciso, já desde agora, travar esse tipo de luta também dentro do contexto político norte-americano.